Olá, nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com funções que envolvem módulo, em que a variável está sob o símbolo de módulo. E para isto nós vamos começar agora dando exemplos de gráficos, de funções, como que a gente constrói gráficos de funções que envolvem módulo, as chamadas funções modulares. Bom, nós já temos diversos exemplos que foi dado nas aulas passadas e nós vamos pegar carona com esses exemplos, porque nestes exemplos a gente, por exemplo, como estamos vendo aqui, já retiramos o símbolo de módulo e encontramos uma função que é igual à função dada em módulo, só que sem os módulos agora. Então, vamos utilizar esta nova maneira de escrever a função para construir o gráfico da função. Muito bem. Como estamos observando, para este conteúdo aqui é necessário um certo conhecimento de funções afins e funções quadráticas. E veja, para valores de x maiores ou iguais a zero, a nossa função ela vai ser igual a uma função afim, né? X mais 3. Ou seja, quer dizer que para estes valores de x, o gráfico da minha função vai ser o mesmo gráfico que a função afim x mais 3. E para os valores de x menor do que zero, o gráfico da minha função, ou seja, desta daqui, vai ser o mesmo gráfico que a função 3 menos x, que é uma função afim. Então isso aí fica simples, né? Porque a gente divide o nosso eixo x em duas partes, né? Justamente aqui no zero, e os valores de x iguais a zero ou maiores, a gente faz esse gráfico dessa função aqui, e os demais faz desse outro aqui, e a junção dos dois gráficos dá o gráfico desta função aqui, a função f. Então vamos escrever aqui um plano cartesiano. Bom, uma observação, antes da gente desenhar o gráfico, o plano aqui, é que esta função nunca é negativa, nunca assume valores negativos, né? Por quê? Porque eu tenho um número aqui, x é módulo de x, que é maior ou igual a zero, somado com um número positivo, 3. Então, um número positivo com um número não negativo dá um número positivo sempre, né? Ou seja, o gráfico dessa função vai estar acima do eixo x, né? Vai ter os valores de y sempre maiores ou iguais a zero. Neste caso, vai ser maiores ou iguais a 3, como a gente vai ver. Então daí eu não tenho muita preocupação em desenhar o gráfico aqui, os eixos, né? Com números aqui negativos, não tem muita importância. Então eu posso aproveitar mais a parte desses dois quadrantes aqui. Muito bem. A primeira coisa é que a gente vai analisar primeiro o ponto em que está tendo a divisão aqui, né? Que é o x igual a zero. Quando x é igual a zero, eu vou utilizar essa fórmula aqui de cima. X igual a zero aqui vai ficar 0 mais 3, que dá 3. Então, f de 0 vai ser 3. Ou seja, quando x é zero, a minha função toca o eixo y na coordenada 3. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico da minha função. Bom, e daqui para frente eu vou ter essa função afim. Como é uma reta, o gráfico de uma função afim, eu só preciso de dois pontos, né? Eu já tenho um, que é este daqui, que é o ponto 0,3. E agora eu vou utilizar um outro ponto. Eu posso escolher o número 1, por exemplo. O número 2. Vamos lá, o número 2. O número 1 é mais fácil por causa das contas, mas o número 2 está mais afastado aqui. Me dá
uma visão melhor do gráfico, né? Então, quando x é 2, o x é maior que 0, né? Que 2 é maior que 0. Logo eu vou utilizar essa parte aqui da função, que é x mais 2, mais 3 vai ficar 2 mais 3, que dá 5. Então, f de 2 é 5. Então, o número 5 aqui vai ser o meu f de 2. Aí eu venho aqui, eu encontro as duas coordenadas, vai me dar o ponto 2, 5. Então, o gráfico vai daqui para frente, que é do 0 em diante, né? O gráfico vai ser uma reta, uma semi-reta, na verdade, né? Começando aqui do 3, desse ponto, do ponto 0,3 e passando pelo ponto 2,5. Talvez não fique tão reto por conta da posição da mão, mas muito bem, isso aqui continua, né? Essa seta é só para dizer continua, mas não é necessário. Muito bem, a gente construiu a primeira parte. A segunda parte vai ser por aqui, né? Quando eu tenho uma outra reta, eu preciso de 2 pontos. Eu posso utilizar esse ponto? Bom, a rigor não, porque o f de 0 ele não entra aqui nesta função. Eu calculo ele através disso aqui, porque o 0 está nessa parte de cima, né? X igual a 0. Mas é bem verdade que se o 0 pudesse entrar, ficaria 3 menos 0, que dá 3. Ou seja, viria para cá. De fato, quando esta função aqui ela é analisada em todos os reais, né, 3 menos x, eu consigo uma reta que passa por este ponto, 0,3. Mas enfim, já que eu não posso usar, eu vou usar alguns pontos aqui, que pelo menos 2 que dê para que sejam que tem as abscissas negativas, né? No caso o menos 1 pode ser, e o menos 2. Menos 1 vai me dar 3 menos menos 1, vai dar 3 mais 1, que dá 4. Aqui é 4. E aqui eu marco o encontro, tá? Quando x é menos 2, eu vou ficar com 3 menos menos 2, que dá 3 mais 2, que dá 5. Então ele coincide aqui. E isso quer dizer que tanto o ponto menos 1, 4, como o ponto menos 2, 5, vai estar no gráfico da função f. Então aqui vai ser uma reta. Se fosse passar direto aqui, né, ela ia tocar esse ponto aqui, portanto eles se encontram, né? E aqui eu continuo. Então o gráfico da minha função vai ser este daqui, o x. Muito bem. Uma observação é que a minha função ela é par, né? F é par. Quer dizer que se eu pegar menos x e calcular o valor de f, vai ser igual ao valor de x. Ou seja, os valores de um número e de seu inverso aditivo em f aqui são os mesmos. Ou seja, se eu pego menos 2, se eu pego 2 aqui e pego menos 2, eu vou ter a mesma imagem aqui, 5. Aqui, se eu pegasse o 1, eu ia ter a mesma imagem que o menos 1, que é 4. Portanto, quando eu pego 1 aqui, eu utilizo essa daqui de cima, porque 1 é maior do que 0. Então fica 1 mais 3 dá 4. Bom, isso aí mostra que a minha função, se ela é par, ela tem o eixo aqui, o y, é um eixo de simetria do gráfico, né? Em que eu posso pegar esta parte de cá e rebatê-lo aqui. E eu consigo construir esse gráfico aqui, esse lado aqui do meu gráfico, se eu tiver apenas esse daqui. Então eu poderia
ter justificado a construção do gráfico da seguinte maneira, né? Eu escrevo ele aqui, né? Eu faço primeiro o 3, né? E faço esse lado de cá, né? Quando f é 2, por exemplo, aqui é 5. Então, eu fiz isso daqui. Aí eu ia dizer, como f é par, basta rebater o gráfico do lado aqui direito, né, do lado direito de OX, de OY, basta eu rebater aqui e eu vou construir e a outra parte do gráfico é construída. Então, eu tenho 2 aqui, eu pego aqui o menos 2, eu já sei que ela é par, vai dar 5 também, né? Se eu pegar qualquer número aqui também vai, então eu só construo aqui e fica o gráfico construído. Ou seja, eu não precisaria ter calculado esses pontos aqui e ter feito este cálculo aqui, bastaria argumentar assim, né? Pronto, uma outra questão também envolvendo este gráfico é que isso daqui é o mesmo gráfico da função módulo de x, só que está acima do eixo OX 3 unidades. Ou seja, é o gráfico do módulo de x mais 3 unidades. Isso quer dizer que sempre que eu procurar um número aqui, um certo x, eu posso calcular o módulo dele, o gráfico do módulo, que vai estar mais ou menos aqui. Aí depois eu subo mais 3 unidades. E daí eu encontro o f de x aqui em cima, que é o que? O módulo de x aqui mais 3 unidades. Enfim. Então daí, no geral, a gente vai ter, se eu fizer aqui o gráfico da função módulo de x, eu vou ter todos esses pontos aqui para cima, né? Vou ter esse deslocamento vertical, todos com 3 unidades, né? E daí eu consigo encontrar o meu gráfico aqui, sabendo apenas o gráfico do módulo de x.